Ok, então vamos lá, 800A. Tá, a gente começou agora então a nossa gravação da correção, tá? Eu vou vendo aqui as perguntas. Entrou alguém? Rafael, bom dia, Rafael. Então vamos lá. A primeira, determine a importância da reprodução para os seres vivos. Fala para mim, Catarina, por favor, por que que é importante a reprodução para os seres vivos? Ou fala ou digita. Eu prefiro até que você fale, mas se você preferir, pode digitar. Fala para mim. A primeira, por favor. Oi, tia. Dá pra me ouvir? Dá. Aqui. Um minutinho. Achei. É, Pode repetir a pergunta? Eu acho que Qual eu a não ouvi direito. importância da reprodução para os seres vivos? A reprodução é importante para os seres vivos para que eles consigam perpetuar a espécie e não serem extintos. Isso aí, né? Para não entrar em extinção, perpetuar a espécie, para que os seres não desapareçam. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, no momento da correção, pode abrir o microfone, tá? Pode falar, tá bom? Não está me escutando? Os outros estão me escutando? Vocês estão me escutando bem? Deixa eu aproximar mais. Sim. Tá dando para escutar? Ju, de repente, conseguiu? A Letícia falou para sair e entrar, tá? Às vezes tem que reiniciar. Deixa ela voltar. Então, vamos lá. Então, a primeira para perpetuar a espécie, para poder manter os seres vivos, não entrar em extinção, tá bom? Vamos lá na segunda. Por qual razão a reprodução humana é classificada como sexuada e com fecundação interna? Ana Clara, responde para mim essa. Por que que a nossa reprodução ela é chamada de sexuada e a fecundação é de interna? Fala para mim, ou se quiser, digita, por favor. Bom dia, Nicolas. Não, Sofia fez essa, número 2, meu amor? Eu fiz. Responde para mim, então, por favor, amor. Eu botei porque nela envolvem os gametas e a fecundação Isso. do óvulo é dentro do útero da mãe. Isso aí, tá? Então, olha só. Ju, tenta sair e voltar, porque de repente algum problema no computador. Isso, ou pelo celular, pode ser, tá? Então, gente, olha só, ela é sexuada, porque, como a Sofia disse, envolve gametas, e ela é de fecundação interna, porque o encontro dos gametas acontece dentro do corpo, tá? A terceira, Juliana Mello, responde para mim. Os órgãos que formam o sistema reprodutor masculino e feminino, só listar, né? Não precisa dizer a função, não, só os nomes dos órgãos masculinos e femininos. Masculino, testículo, epidídimo, ducto deferente e ejaculatório, uretra, e eu coloquei umas outras, glândulas acessórias. Isso. Ah, não. Vesículas Certinho. seminais, próstata, glândulas bulbo-uretrais Isso. e saco escrotal. Joia, Ju. Isso aí. E o Então, olha só. feminino, Só vou repetir agora o masculino, aí você vai para o feminino, tá? Então, olha só, masculino, testículo, epidídimo, ductos deferentes, as glândulas, né, próstata e as glândulas seminais, né, ou vesiculares, e tem as glândulas bulborretais. Isabela chegou. E tô na 3, Ju. E a uretra e pênis e a bolsa escrotal. Agora fala o feminino para mim, Ju. vagina, ovários, trompa de falópio, útero, monte de venas e a vulva. Tá aí, então o feminino, vamos lá então. Isso aí, certinho, tá? Nós temos a vagina, nós temos o útero, as tubas uterinas e os ovários. Isso faz parte, né, da parte reprodutora. Agora temos a parte externa que a Ju também colocou, que vem a ser a vulva, né,
ela botou um monte pubiano, tem os grandes lábios, os pequenos lábios, agora ligado à reprodução mesmo, vai ser vagina, útero, as tubas uterinas e os ovários, tá ok? Tá joia, Ju. Vamos lá então para a seguinte. Deixa eu ver. Lelê, responde para a tia a quarta. Diferenciar os métodos anticoncepcionais químicos dos de barreira, de acordo com o modo de ação. Ou seja, como é que funciona o método químico, como é que funciona o método de barreira? Qual é a diferença deles? Fala para mim, Lelê. Vou repetir, Enzo, deixa só a Letícia me responder essa, aí eu repito para você, tá bom? Beleza. Cadê, Lelê? Você tá aí? Lelê fugiu. Larinha, você responde para a tia? Qual é a diferença da ação do método anticoncepcional? Ah, Lelê tá aí. Responde para mim, Lelê. Se você abre o microfone e responde para mim, meu anjo. Posso. Enquanto isso, eu vou repetindo para o Enzo, tá? Felipe chegou. Então, enquanto você digita, eu respondo para o Enzo. Enzo, o masculino vão ser testículo, epidídimo, ducto deferente, as glândulas, entram aí a próstata e as glândulas seminais, uretra e pênis, tá? E a bolsa escrotal, que protege os testículos, tá ok? Cadê tu, Lelê? A 2? Posso, vou repetir, deixa eu ler ela aqui. Ela é classificada como sexuada porque tem os gametas e a fecundação é interna porque acontece dentro do corpo feminino, tá? E aí, Lelezinha? Oi, tia, vou falar. Vai. Os métodos hormonais são medicamentos que contêm hormônios que atuam evitando a ovulação ou dificultando a passagem do espermatozoide através do espaçamento do óvulo. Isso aí. Então, olha só. Vai, termina. E o método de barreira impede fisicamente que o espermatozoide encontre o óvulo, funcionando, portanto, como barreira mecânica. Isso aí, certinho, tá? Então, a diferença é que, obrigada, Lelê, é que o método químico, ele impede a ovulação. E o método de barreira, ele impede o encontro dos gametas, tá? Então, o químico impede que haja o gameta, não tem ovulação. O método químico, ele impede a presença do gameta feminino, porque você não ovula. E o método de barreira, ele é uma barreira física, ele impede o encontro dos gametas. Os gametas estão ali, mas eles não se encontram, tá? Então, a diferença, o químico impede que haja a presença do gameta, porque não tem presença de óvulos, e o mecânico impede o encontro dos gametas, tá ok? Se alguém tiver dúvida ou quiser falar, tá bom, gente? Número 5. A melhor forma de prevenção para uma doença, né, para uma infecção sexualmente transmissível. Ana Luísa, fez essa, meu amor? A melhor maneira da gente prevenir uma infecção sexualmente transmissível, né, e qual é? Fala para mim, qual é a melhor maneira e por quê? Posso falar? Pode? Eu coloquei que a melhor forma de prevenção é o uso de preservativo masculino e feminino, porque ela previne a transmissão de IST durante a relação sexual. Isso aí, tá?
A Aninha botou que é o preservativo, certinho, ou camisinha, né? Aí por quê? Porque ela impede o contato dos fluidos durante o ato sexual, tá bom? É um método de barreira, mas que impede o contato dos fluidos. Não existe o contato dos fluidos do corpo masculino com o feminino. Com isso, se houver a presença de algum vírus ou bactéria, ele não chega a ter contato com o corpo, tá? É como, por exemplo, uma mão que está com uma luva, né? Você impede o contato com a sua pele, com o seu corpo. Então, repetindo, é o preservativo ou camisinha, masculino ou feminino, e a justificativa, porque impede o contato dos fluidos, né, das secreções dos corpos entre si, tá? Dos fluidos com o corpo da pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Número 6. Por que a laqueadura e a vasectomia são métodos contraceptivos, ou seja, métodos que evitam a gravidez, considerados femininos? Júlia, você tá aí, amor? Responde para mim. Júlia, tá aí, amor? Não? Então, deixa eu ver. Quem responde? Deixa eu baixar aqui. Ju Inácio, tá aí, meu anjo? Aham. Responde para mim, amor. Por que a laqueadura ou ligadura de trompas e a vasectomia a gente considera que são métodos definitivos, né? São irreversíveis. Por quê? Pois são métodos cirúrgicos onde se faz um corte que impede o encontro dos gametas. Isso aí, né? É um método cirúrgico, onde você corta o caminho do gameta, você faz um corte cirúrgico que impede o encontro. Então, se você corta o caminho, eles não têm como se encontrarem. Por que definitivo? Porque nesse corte, né, ele vai criar uma cicatriz que não tem como depois você refazer, né, esse caminho, tá? Então, por isso que ele é definitivo, porque através da cirurgia você corta, você tira um pedaço do caminho que é a passagem desses gametas, tá bom? Número 7. Os órgãos que formam o sistema nervoso central e o periférico, determinando a função de cada um deles. Vou falar essa para vocês e vocês comparem, tá? Porque essa é uma resposta um pouquinho maior. Então, vamos lá. O sistema nervoso central, ele é constituído pelo encéfalo e pela medula, tá? Então, os órgãos do sistema nervoso central, encéfalo e medula. A função, vou dar a função geral do encéfalo, eu não estou separando os órgãos do encéfalo, tá? Em cérebro, cerebelo, bulbo, vou dar o geral. O encéfalo, ele vai ter a função ligada à parte cognitiva, raciocínio, memória, sentidos, aí listando já o que entra naqueles outros órgãos que compõem, né? Bulbo, cérebro, cerebelo. Aí entra equilíbrio, controle dos órgãos vitais, controle do tônus muscular, da respiração, dos batimentos cardíacos, tá? Então, essa parte toda está ligada ao encéfalo, né? Então, memória, concentração, sentimentos, órgãos dos sentidos, raciocínio, como é que eu vou dizer para vocês? Controle dos órgãos vitais, respiração, tônus muscular, concentração, né? A parte ligada a raciocínio, a ações que sejam ações voluntárias, tá? Tudo isso no encéfalo. Medula espinhal, aí entra a parte involuntária, né? Atos reflexos, né? Movimentos involuntários e rápidos em a nossa medula espinhal. Bom, e o sistema nervoso periférico? São os nervos cranianos e os nervos espinais, né? A função deles, aí entra a parte de fazer a ligação com o corpo, né? Captar estímulos e levar resposta, produção de atos e arcos reflexos. E também o sistema nervoso simpático é uma subdivisão do sistema nervoso simpático e parasimpático, ou seja, o sistema nervoso visceral autônomo, ele é uma subdivisão do meu sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico, ele é responsável pelas ações involuntárias e fazer a ligação entre o corpo e o sistema nervoso central. Alguém tem alguma dúvida nessa resposta?
Sistema nervoso vai ser matéria do nosso teste, tá? Vai Ô, ser, tia, vocês você vão receber. pode repetir o dos. Tá. Só um minutinho, o sistema nervoso e sistema hormonal ou endócrino, tá? Vocês vão receber isso por um comunicado, mas é a nossa matéria do teste. Fala, Sossô. Pode repetir os do sistema periférico? Posso? O sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos. Os nervos que saem daqui da região do crânio e da medula. Então, ele é formado pelos nervos cranianos e pelos nervos espinais. Também é uma subdivisão do sistema nervoso periférico, o sistema nervoso autônomo, simpático ou visceral, que é aquele sistema nervoso que funciona sozinho, né, que cuida das nossas vísceras, que é o que fica funcionando quando nós estamos num estado vegetativo, por exemplo. Então, o sistema nervoso periférico, ele é formado por essa subdivisão, que é o sistema nervoso autônomo, pelos nervos cranianos, que são os que partem da região do crânio, e pelos nervos espinais, que saem da medula. Bom, então esses são os órgãos que formam. Agora, a função do sistema nervoso periférico, como ele é um sistema nervoso autônomo, ele é responsável por ações involuntárias, tá? Ou seja, os atos reflexos, e ele é responsável por fazer a comunicação entre o corpo e o sistema nervoso central, através desses nervos, que pegam informações, levam para o sistema nervoso central e voltam com as respostas, tá? Ficou claro, Sofia? Sim. Joia, deixa eu ver aqui que a Ju me fez uma pergunta. Juliana Inácio, eu coloquei que o encéfalo recebe informações sensoriais provenientes do organismo e envia comando de reações, estímulos, movimentos musculares. Isso aí, tá? Exatamente, ele recebe as informações e formula respostas, tá bom? Certinho. Tá errado não, tá? Então agora, nada, amor. Vamos para número 8. Diferencie os nervos de acordo com o modo de ação no organismo. Larinha, você fez essa, amor? Como é que o modo de ação, os nervos, né, eles são classificados de acordo com o modo de ação. Como é que você botaria isso, por favor? A Larinha tá aí? Não fez? Tá joia. Nicolas, você fez essa, amor? Também não? Então vamos lá. Olha só. Os nervos, o modo de ação dos nervos é de acordo com a classificação. Você tem nervos que são sensitivos, que são os que captam o estímulo. Você tem nervos que são motores, que são os que promovem uma ação. E você vai ter nervos mistos, que têm as duas funções, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Num ato reflexo, num movimento involuntário, que você tem o caminho, que é o arco reflexo, você vai ter o trabalho desses nervos. Quem sente, botei a mão na panela quente, quem sente e capta essa dor é um nervo sensitivo. Quem produz a resposta, né? O meu sistema nervoso, aí vai ser o central, foi a medula. A resposta é tirar a mão. Quem faz com que eu tire a mão? O nervo motor, tá? Então, o nervo sensitivo captou o estímulo, a dor. O nervo motor fez a ação, o movimento, tirou a minha mão. E os nervos mistos? Eles têm as duas funções. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida nessa? Se tiver, fala, tá? A número 9. Qual é a unidade formadora do sistema nervoso? Essa é fácil. Como é o nome da unidade que forma o sistema nervoso? Quem me fala?
Ninguém? Neurônio? Neurônio, isso aí, Sofia, neurônio, tá? A unidade formadora do sistema nervoso são os neurônios. Tudo é formado por neurônios, sejam os órgãos, sejam os nervos, tudo é formado por neurônio, tá? Obrigada, Sofia. A10, quem fez? O que são sinapses e os neurotransmissores? As sinapses são o quê? Aqui eu tenho um neurônio, aqui eu tenho outro. No meio é a sinapse. Então, o que é a sinapse? É a região que fica entre os neurônios? Isso aí, a região entre os neurônios, é o espaço entre os neurônios. E o neurotransmissor é quem faz o quê? A passagem, né? Fala, Sofia, pode falar. Que fazem com que os impulsos nervosos passem de um neurônio ao outro. Isso aí. Os neurotransmissores são as substâncias que transportam, né, o impulso nervoso de um neurônio ao outro. São eles que levam, tá? Os impulsos de um neurônio ao outro, tá bom? Obrigada, Sô. A 11. Acabamos de falar, né, como os impulsos nervosos passam de um neurônio para outro, através dos neurotransmissores. Eles transportam, eles são substâncias transportadoras de neurotransmissores. Eles é que levam de um neurônio para o outro, já que eles não se tocam, esse impulso nervoso tem que passar. É o neurônio que faz essa passagem. 12. O sistema nervoso periférico, a gente falou isso agora há pouco, tá? Então alguém vai falar para mim. Possui uma subdivisão, o sistema nervoso autônomo. Como é o modo de ação dessa subdivisão? Como é que ele funciona, esse sistema nervoso autônomo, né? Ou visceral ou de vida vegetativa? Fala para mim aí alguém, gente, como é que ele funciona? Ou fala ou escreve. Como é que funciona esse sistema nervoso? Ninguém? Olha o nome, de vida vegetativa ou visceral. Como é que ele funciona? Controlando o quê? Regulam as funções involuntárias? Involuntárias e vitais. Isso aí. Por isso que a gente diz que quando uma pessoa está em coma, que ela está em estado vegetativo. São as funções vitais somente que estão funcionando. Respiração, excreção, né, a circulação. Isso tudo é controlado por esse sistema nervoso autônomo. O nome já diz, ele é autônomo, ele funciona independente da nossa vontade. E isso está ligado ao sistema nervoso periférico, né? Então, esse comando autônomo, né, vem da parte periférica, ele é uma subdivisão, mas ele funciona, como a Sofia falou, independente da nossa vontade, controlando as partes vitais, as partes viscerais, por isso que ele também é chamado sistema nervoso visceral, ele tem esses três nomes, né, são três nomes para a mesma coisa, autônomo, que funciona sozinho, visceral, que controla essa parte vital de vísceras, de respiração, de digestão, excreção, e ele vai ser também vegetativo, porque faz uma comparação a um vegetal, né? Só funciona, não tem a parte de raciocínio, só tem, nem de sentidos, só tem a parte realmente fisiológica, de manter o indivíduo vivo, tá? Certinho, sou. A 13. A diferença entre o ato reflexo e o arco reflexo. Fez essa? Alguém fez? Fez, Enzo? Enzo, participa dessa em sala. Vamos lá, Enzo. Ai, vou puxar sua orelha quando a gente voltar. Mas não lembra, Enzo, a diferença entre ato e arco. O nome já diz pra gente. Ato e arco. Por aí tenta chegar na resposta. Qual é a diferença? Reflexo, ó, ato e arco reflexo. O nome já dá uma dica pra gente. Qual é a diferença de um para o outro? Quem se habilita? Só a Sofia hoje está na aula. Vamos lá. Vamos, meninas, vamos mostrar nosso empoderamento. Ato
Quando você age, vamos chegar lá. E o arco? Então, olha só, vamos lá, Enzo. Presta atenção. Olha só. Então, vamos lá, vamos lembrar aqui, ó. O ato, como o Enzo botou aqui pra gente, ó, ele botou que era quando você age, né? Então, se você age, você produz um movimento. Então, o ato reflexo é um movimento involuntário. E o arco? Arco, né, seria uma coisa que faz isso aqui, ó. É o caminho desse impulso nervoso, né? Ele está fazendo um arco reflexo, ele está indo até o sistema nervoso e está voltando para produzir o movimento. Então, o ato reflexo é o movimento involuntário e o arco é o caminho que esse estímulo e essa resposta fazem, né, através do nosso corpo. Mão, panela quente, tiro rapidamente. É um ato reflexo, involuntário. Agora, para que isso aconteça, existe aí, né, uma série de coisas que estão envolvidas. Então, aí entra o meu arco reflexo. O neurônio que sentiu a dor, que foi pelo meu corpo até a minha medula, e da medula voltou até a minha mão. E isso tudo numa fração de segundos, tá? Então, isso aí é o nosso ato, é o arco reflexo, tá? Eu tô tentando ver vocês, mas não tô conseguindo botar para ver vocês todos de novo. Tá ok? Mas então, entenderam a diferença? A diferença entre ato e arco reflexo? Tá? Joia. Então, ato, movimento involuntário. Arco, o caminho que o reflexo faz, né? Que esse estímulo faz, indo, passando pelos neurônios, pelos nervos e voltando. Como ocorre um ato reflexo? Vamos lá, como é que ocorre o ato reflexo, gente? A gente recebe informações, um comando, e a gente age rápido. Isso aí, tá? Um ato reflexo como ocorre, né? Ele é um ato involuntário, um ato rápido. A gente recebe um estímulo, ele é enviado para a medula, né? Pelos nervos sensitivos, rapidamente essa resposta é produzida e volta através de um nervo motor que faz com que a gente responda, né? A esse estímulo. Eu bem queria ver vocês de novo, eu não estou conseguindo. Desisto. Eu não entendo muito com esse. Agora vamos lá. Oi, meu amor. Para você mudar, você vai nessas 3 bolinhas embaixo. Não tá sair da chamada? Então, 3 bolinhas, aí alterar layout. Ah, rapaz. Aí tem os modos. Tem aqui, barra lateral, mosaico. Ah, mosaico, todo mundo. Obrigada, Juju. Olha, meus alunos estão me dando a maior aula nisso aí. Obrigada, amor. Então, vamos lá, na próxima. O que são hormônios e onde essas substâncias são fabricadas? Quem me responde? Vai lá. O que é um hormônio e onde é que eles são fabricados? Ninguém se habilita. Hormônios são substâncias que controlam o quê? São substâncias que controlam o nosso corpo, né? Então, hormônios são substâncias que são jogadas na corrente sanguínea e que controlam o organismo. E onde é que eles são produzidos? Falem para mim. Eu botei que são produzidos na hipófise e
hipotálamo. E em outras glândulas, tá? Alguns são produzidos nessas glândulas, outros por outras glândulas. Então, Sossô, você pode botar que eles são produzidos pelas glândulas endócrinas, tá? Que são as glândulas que produzem substâncias que jogam no sangue, ou seja, os hormônios, tá bom? Então, hormônios são substâncias lançadas na corrente sanguínea que controlam todo o corpo e onde são produzidos? Nas glândulas endócrinas, tá bom? Vamos lá. 16. De que forma os hormônios atuam no corpo? Acabei de responder. Como é que eles atuam no corpo? Controlando o organismo? Isso aí, controlando o organismo, exatamente, controla nossas ações, isso aí, Nicolas, tá? Os hormônios, eles controlam o organismo, controlam nossas ações, controlam o corpo, controlam o metabolismo, ou seja, o nosso corpo é todo hormônio, tá? Quando nós temos reações de explosão, de raiva, de medo, de choro, né? Tudo isso regulando as funções, isso aí. Tudo vem através dos hormônios. Melhor exemplo, quer melhor exemplo do que isso, do que mulher na TPM? Mulher na TPM é o melhor exemplo para mostrar como os hormônios controlam o corpo da gente, né? Que a gente passa. O meu médico brinca que mulher na TPM parece a Ferrari, vai de 0 a 100 em 1 segundo. Ou seja, do riso à lágrima, da raiva ao amor, em 1 segundo, né? A gente tem aquelas explosões assim do nada, né? A gente está bem, de repente, porque caiu um fio de cabelo, o mundo desaba para a gente. Então, a gente está muito bem, de repente, né, do nada, só porque a gente pensou que, sei lá, vai chover amanhã, já ficou de mau humor. Como ao contrário, né, do nada também a gente estava no maior mau humor, ficou no maior bom humor. E essas reações todas que acontecem na TPM, nada mais é do que a oscilação dos hormônios, os hormônios no nosso corpo durante esse período pré-menstrual. Por isso que é chamado de tensão pré-menstrual, né? Os hormônios estão todos assim, ó, subindo e descendo no período que antecede a menstruação. E isso mostra pra gente como é que controla o nosso corpo. Não é só o emocional, o físico também, né? A gente fica inchado, o corpo retém líquido, às vezes tem mulheres que têm prisão de ventre, outras têm diarreia, dor de cabeça, insônia, a pele fica seca, oleosa, o cabelo cai, ou o cabelo fica mais seco, tá? É uma mudança drástica no corpo da gente, mais ou menos em 5 dias antes da gente menstruar. Isso é uma prova, assim, cabal da gente, né, de como os hormônios regulam o corpo da gente. Como é que a gente muda tanto emocionalmente como fisicamente, tá? Então, os hormônios, né, como eles atuam, controlando, regulando o funcionamento do organismo. A 17, eu vou falar para vocês agora por conta do horário, tá, gente? Porque faltam só 3 minutinhos para nossa aula acabar. Determine a glândula produtora e a ação dos hormônios. Hormônio de crescimento na hipófise, né? E vai regular, como já diz, o crescimento do corpo e a reposição de células. Se alguém tiver alguma dúvida, me fala, tá? A insulina produz. Olha só, não é insulina, a professora de vocês é maluca, é o pâncreas, tá? Letra B é pâncreas. Desculpe, não é a ação. A insulina é produzida pelo pâncreas e vai controlar a quantidade de açúcar, né, de glicose no sangue. Ele carrega a glicose do sangue para dentro da célula. O hormônio antidiurético, ADH, ele é produzido pela hipófise e ele controla a reabsorção de água durante a produção de urina. A adrenalina é produzido pelas suprarrenais e ele vai controlar reações de emergência, de luta e fuga do nosso corpo. O glucagon, produzido pelo pâncreas, tá? E ele vai controlar também a quantidade de açúcar. E a insulina tira o açúcar. O glucagon, ele coloca açúcar quando o açúcar cai. E o TSH, ele é produzido pela hipófise e controla a tireoide. Vou repetir, tá bom? Hormônio de crescimento, ele é produzido
pela hipófise e controla, né, o crescimento do corpo e a reposição de células. Insulina, produzida no pâncreas, e diminui o açúcar que está no sangue, levando ele para dentro das células, carrega a glicose para dentro da célula, diminui o açúcar no sangue. Antidiurético, produzido pela hipófise e controla a reabsorção de água na produção de urina. A adrenalina, produzido pelas suprarrenais, vai liberar no sangue, vai liberar no corpo reações de luta ou fuga durante situação de emergência. O glucagon, produzido pelo pâncreas, ele aumenta a quantidade de açúcar, ele coloca açúcar no sangue quando a gente tem uma queda. TSH é o hormônio que controla a tireoide e ele é produzido pela hipófise também. Alguém tem alguma dúvida nessa? Quer que eu repita? Tia, você pode repetir a C, por favor? A letra C, claro. O antidiurético, ele é produzido pela hipófise e controla a reabsorção de água durante a produção de urina. Ana Luísa, a letra D. Posso, vamos lá. Adrenalina é produzida pelas suprarrenais, tá? Nada, meu amor. A adrenalina é produzida na suprarrenal e ela controla o corpo em reações de emergência, tá? Em reações onde o corpo precisa ter uma reação rápida de luta ou de fuga. Com exemplo, você viu um cachorro no meio da rua, você tem que saber o que você vai fazer. Né? Observou, aquele cachorro está oferecendo perigo, não está? Seu coração dispara, acelera a respiração, né? Ou seja, essas reações de emergência, de luta ou fuga, tá bom? A F, posso nada, Aninha. Letra F, TSH. O TSH, ele é produzido pela hipófise e ele vai controlar a glândula tireoide, ou seja, o metabolismo, o funcionamento do corpo. Mais alguém? Tia, pode repetir a letra A rapidinho? A letra A? Posso. O hormônio de crescimento, ele é produzido pela hipófise e ele controla o crescimento do corpo, né, o nosso desenvolvimento do corpo e a reposição de células. Ele que vai controlar se você vai... no caso, o crescimento aqui, dentro da normalidade, né? Não estamos falando nem de gigantismo nem de nanismo, mas ele controla o crescimento do corpo, a reposição, a renovação de células, tá? Vou para 18, ok? Por que a hipófise é considerada uma glândula mestra? Porque ela comanda todas as outras glândulas do nosso corpo. 19. Por que o pâncreas é considerado uma glândula mista? Porque ele tem função endócrina quando produz hormônios e função exócrina quando produz sucos digestivos, ok? E a 20, por qual razão os testículos e ovários também são considerados glândulas endócrinas? Porque produzem hormônios, além de produzirem gametas, o testículo produz espermatozoide, o ovário o óvulo, eles produzem hormônios, por isso que eles também são glândulas endócrinas, produzem a testosterona, o estrogênio, a progesterona, tá? Alguma dúvida, meus amores? Dúvida nenhuma? Posso interromper, então? Vou interromper a gravação, tá? Ô, tia, Fala, meu anjo. pode repetir, por favor, a 19? Claro. Por que o pâncreas é uma glândula mista? Porque ele tem função endócrina, que é produzindo hormônio, insulina e glucagon. E tem função exócrina, produzindo sucos digestivos. Ele tem as duas funções, tanto de hormônios quanto de sucos digestivos. Ele é endócrino e exócrino, por isso que ele é uma glândula mista, tá? Ok? Mais ninguém, gente? Tem nenhuma dúvida? Obrigada, tia. Nada, meu amor. Vou encerrar, então, aqui, tá bom? Muito bom, né? A gente está junto, fazendo essa interação.